de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa, e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho, do contrário se rompem e derrama-se o vinho, e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. Pai, nós continuamos te dando graças, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que a tua palavra a cada dia, Senhor, crie raízes profundas no nosso coração, Pai. A tal ponto, Senhor, que nós vamos ser submetidos a muitas pressões dessa era, mas nós não vamos corromper o nosso coração, Senhor. Senhor, ajuda-nos a nos manter firmes, Senhor, em pureza e em santidade nesses dias, Pai. Aonde o mundo tem colocado tantas outras coisas, Senhor, que não tem nada a ver, muitas coisas que têm tentado, Pai, transformar o santo e o profano, Senhor. Senhor, nós sabemos que à luz das Escrituras não tem como, Senhor, nós caminharmos com o Senhor e estarmos andando em dois caminhos. Nós só podemos estar diante de Ti, Senhor, com santidade e pureza, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, alinha o nosso coração para esse tempo, Pai, e que a nossa vida esteja sendo preparada, Senhor, para o grande derramar dos últimos dias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, eu creio profundamente que o Senhor, como em toda a história, sempre teve um remanescente. O Senhor, ele sempre vai guardar um remanescente, mesmo em dias onde está predominando a corrupção, a imoralidade, a falta de princípios e valores, mas o Senhor, ele vai preservar um remanescente. E esse remanescente, ele vai ter um papel fundamental. Ele vai fluir no poder e na unção do Espírito. Agora, um remanescente, para ele fluir no poder e na unção do Espírito, irmãos, o recipiente, ele não pode estar de qualquer maneira. Não tem como nós servirmos a Deus titubeando em dois caminhos. Se nós entrarmos por esse caminho, provavelmente a mesma unção que veio para nos capacitar vai ser a unção que vai nos esmagar. Porque a unção, ela tem um propósito, de edificar o corpo de Cristo. E o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês aqui é sobre mentes e corações transformados pelo Evangelho. Queridos, o próprio texto, ele expõe para a gente aqui, não tem como colocar remendo novo em roupa velha, e nem colocar vinho novo em recipiente de couro velho. O recipiente aqui, quando ele fala sobre odres, se você chegasse naquela época e derramasse o vinho novo sobre um couro que já estava batido, aquele recipiente, ele ia com a fermentação, ele ia romper. E ele não ia conseguir reter o vinho ali. Não ia preservar e nem conter o vinho. E quando fala sobre a roupagem, muitas vezes nós queremos trazer para a nossa caminhada cristã uma eterna roupagem velha. E nós, assim, não podemos transicionar as estações com roupagem velha. Um exemplo bem prático aqui, quem vai no verão usar roupa de inverno? Ninguém. Cada época tem a roupagem adequada. Cada época nós precisamos estar adequados para a estação. E quando nós falamos sobre roupagem, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que por um tempo serviu, que por um tempo veio da parte de Deus para nos capacitar. Mas de um outro lado, quando nós abrimos mão dessas coisas, quando entendemos que o ciclo se fechou e está se iniciando uma nova estação, há uma graça de Deus para aqueles que se dispõem a isso. Irmãos, todos os dias o Senhor tem renovado da graça dele, da presença dele, da unção dele no meio do povo dele. Todo santo dia isso acontece. Você quer ver uma coisa? Muitas vezes nós condicionamos o agir de Deus à nossa condição humana. O povo, quando ele estava cativo, aos olhos humanos, ninguém conseguiria tirar o povo do domínio da Babilônia.
Ninguém conseguiria tirar o povo também no outro contexto do domínio egípcio, nos olhos humanos. Mas Deus, com a sua poderosa mão, ele fez isso. E ele deixou claro que a impossibilidade era para deixar claro uma coisa. Não tem a ver com capacidade de obras humanas, mas tem a ver com o poder dele agindo a todo tempo. Então, irmãos, é muito importante que dentro da perspectiva da volta do Senhor, que nós possamos transicionar e entender a estação que nós estamos vivendo. E quando nós falamos de estação e de abrir mão, tem uma crise que assenhora o nosso coração. Pelo menos o meu assenhora. Muitas vezes, quando eu sinto que o Senhor está transicionando, o nosso coração não está preparado para abrir mão de algumas coisas. E aí é onde mora a nossa crise. E eu lendo esse texto, me veio muito forte, inclusive na reunião caseira, na terça-feira, enquanto a gente estava adorando, o texto de Jeremias, no capítulo 18, quando fala, o Senhor usando a alegoria do olheiro para Jeremias, e diz assim, você não precisa abrir não para a gente ganhar tempo aqui. Jeremias, no capítulo 18, vai dizer o seguinte, e a palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce à oficina do olheiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do olheiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. Então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor. Por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor. Como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, muitas vezes, nesse processo, o Senhor aqui está falando sobre o senhorio dele. Muitas vezes, nesse processo, o Senhor vai nos refazer. O Senhor, ele vai pegar e vai nos lapidar. E eu penso que esse processo de lapidação, por um período de tempo, esse processo ele vai gerar desconforto, esse processo ele vai gerar dor, mas não é uma dor para nos matar, é uma dor para a vida, é uma dor para o crescimento. E precisa haver um inclinado nosso coração para que o Senhor tenha essa liberdade, assim como ele falou aqui para Jeremias. Eu posso fazer de vocês o que eu quiser. E ele pergunta, ele vai lá, ele pergunta. Eu não posso fazer isso com Israel, mas na verdade ele pode. Irmãos, Deus ele tem uma trajetória para cada um de nós. Não existe ninguém no corpo de Cristo que não tenha um depósito da parte de Deus. Todos têm um depósito e precisa cooperar na edificação do corpo de Cristo. Então, nós precisamos entender que assim, a vida do cristão, ela precisa, através de coisa prática, irmãos, a nossa vida, ela precisa refletir a glória de Deus. E para refletir a glória de Deus, muitas vezes nós vamos ter que entrar num forno bem aquecido. Nós vamos ter que estar ali sendo lapidados e purificados a todo tempo. Ao contrário, irmão, do que o senso comum diz, o senso comum diz o seguinte, que nós vamos à igreja para receber da parte do Senhor. Mas, na verdade, nós vamos cultuar juntos em comunhão para nós exaltarmos o nome do Senhor e para submeter ao senhorio dele. Não se trata de estar juntos diante do Senhor para receber. Isso é uma mentalidade equivocada, biblicamente falando. Porque quando nós estamos diante do Senhor, somente para estar recebendo da parte dele, nós deixamos de ser ativos naquilo que ele está fazendo. E nós nos tornamos pessoas consumidoras. A mesma responsabilidade, ela paira sobre todo o corpo. Todo mundo tem uma responsabilidade diante do Senhor. E eu penso, indo aqui para um segundo ponto, que esse caminhar diante do Senhor, ele precisa revelar alguns frutos. O caminhar do verdadeiro cristão, por que eu falo do verdadeiro? Porque tem falso. Se a Bíblia não usasse a palavra verdadeiro, significaria que era tudo uma coisa só. Mas verdadeiro é porque tem um falso. Você vê lá que uma das repreensões violentas sobre
o falso profeta, é sobre os falsos pastores, é sobre o falso apostolado. Por isso que a Bíblia, ela afirma que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Irmão, só abrir um parênteses aqui. Nós vamos corrigir o errado, não é brigando com ninguém. Eu vou dar um exemplo didático aqui para vocês. Você sabe como o corpo de Cristo, como nós corrigimos uma postura errada? Você pega um prédio torto e você vai do lado dele e constrói um prédio reto. O prédio reto, ele vai denunciar o que está torto. E é assim a nossa jornada. Uma conduta digna diante do Senhor, ele vai denunciar quem está vivendo de forma errada. E tem alguns frutos aqui que eles saem do caráter do verdadeiro cristão. O primeiro deles, santidade e pureza. Irmãos, como nós vamos lidar com a unção vivendo uma vida dúbia? E isso é uma guerra que nós vamos travar todo santo dia, até o Senhor nos levar. Como nós vamos fazer a diferença adorando ao Senhor um tempo e adorando a nossa carne num outro tempo? Não tem como. Você quer ver um exemplo de uma geração que ela decidiu no seu coração não se corromper? Daniel. Daniel, ele chega diante do carcereiro-chefe e ele fala: olha, nós não queremos comer essa comida. Faz um teste com a gente aqui, ó. 10 dias dá legume, dá água pra gente aqui. Daniel, ele decidiu, junto com os amigos dele, não se contaminar com as iguarias que eram oferecidas naquele tempo. É um exemplo típico de uma geração que vivia em santidade. Agora, tem o exemplo também ao contrário. Vou dar um exemplo prático aqui de uma casa sacerdotal. A casa de Eli. Eli era uma casa sacerdotal e Eli, ele decidiu no coração dele amar mais os filhos do que a Deus. E ele permitiu que os filhos vivessem desonrando ao Senhor. E o que aconteceu? Deus liberou juízo sobre a casa de Eli. Mas a vontade do Senhor não era essa. A vontade do Senhor é que a igreja ela seja um sacerdócio santo. Mas nós sabemos que, assim, falsos irmãos, lobos devoradores vão estar no meio do rebanho do Senhor. Por isso que é uma postura de santidade e pureza. Essa postura ela vai ser um diferencial na nossa vida. Irmãos, um outro ponto que parece, quando nós falamos de transformação, de preparação de odres, que nos nossos dias essa palavra ela perdeu o peso do seu significado, temor. Parece que essa palavra ela perdeu o peso que é para ter devido no nosso coração. E quando nós falamos de temor, irmãos, quando nós tememos ao Senhor, é instantâneo. Todas as vezes que o pecado bater na nossa porta, imediatamente vai ser gerado um constrangimento no nosso coração. Você quer ver uma pessoa quando ela decide viver deliberadamente para o pecado? É quando ela perdeu a barreira do temor. O temor é como se fosse um muro de proteção. Até aqui eu tenho segurança para ir. Daqui para lá eu não posso ir. Quando uma pessoa ela perde essa linha, ela perde esse limite de temor a Deus, de temor às Escrituras, ela vai normalizar o pecado. Ela vai dizer que mesmo fazendo o que faz, Deus ele vai perdoar. Irmãos, Deus sempre vai estar à disposição para nos perdoar, desde que há uma condição para o perdão: arrependimento e confissão de pecados. Se eu decido deliberadamente viver em pecado, eu estou chamando para a minha vida juízo. É inevitável, irmãos. Mas Deus ele quer que nós possamos caminhar com temor. E Salmos 25 vai estar dizendo, né, que os segredos do Senhor é para os que o temem. Ou seja, eu posso erguer as minhas mãos aqui, adorar o Senhor e o coração dele não ser revelado a mim. Eu posso abrir as Escrituras aqui como eu estou fazendo agora e o coração do Senhor não ser revelado a mim. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não vai revelar o coração dele
para qualquer pessoa. Deus não vai revelar o coração dele para pessoas que estão mais preocupadas com viver os seus dias saciando os desejos da sua carne. Deus não vai revelar o coração dele. Não vai. E quando se perde o temor, é instantâneo. Nós deixamos de reverenciar. Quando nós estamos num ambiente, seja aqui no culto público, seja numa reunião caseira, seja aonde nós estivermos, seja numa visita que nós vamos estar fazendo a uma família, nós vamos perder a reverência ao Senhor. Nós vamos até perceber que a presença dele se faz presente num lugar, mas nós não vamos dar a devida importância à presença do Espírito Santo no nosso meio. Você quer ver um exemplo disso? Irmãos, que coisa terrível. É terrível quando nós nos acostumamos com a presença de Deus a tal ponto de não darmos a importância devida. Davi, quando ele vai fazer o transporte da Arca da Aliança, Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança, a Arca estava na casa de Abinadab. E a palavra ela fala que aproximadamente, a Arca estava lá, aproximadamente 20 anos. E eles deixaram o rei levar a arca de qualquer maneira. O que aconteceu? Uzá morreu. Uzá, ele tipifica para a gente que Deus não está interessado em ele estava querendo não deixar a presença do Senhor cair, mas ele estava querendo fazer do jeito dele. Deus não está assim, muito interessado na nossa boa vontade somente. Ele está interessado que nós tenhamos boa vontade de servir uns aos outros, mas da maneira correta. Não é de qualquer jeito. Do nosso jeito, irmãos, é certo que vai dar problema no meio do caminho. E quando nós falamos sobre uma geração que tem vivido distante do Senhor, e é um tempo onde que está quase palpável a frieza espiritual, nós precisamos lutar diariamente contra isso, nós devemos olhar para uma porção das Escrituras que o Senhor nos chama nesse processo de estar sendo preparado, nesse processo de santificação, nesse processo de preparação do odre. O Senhor, no meio a todo esse processo, o Senhor nos convida a descansar nele. Irmãos, e parece que isso é difícil para os nossos dias. Falando aqui parece que é fácil, mas é difícil. Quando nós olhamos assim as coisas acontecendo, parece que nós temos a tendência de correr para a possibilidade que o nosso braço pode fazer, do que correr literalmente para o descanso no Senhor. E há um convite expresso da parte do Senhor para que nós possamos a todo tempo estar descansando nele. Diz assim Mateus, no capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, queridos, é um convite, queridos, para irmos até o Senhor, para estarmos diante dele. E ele vai continuar aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui choca muitas vezes com uma fala que sai da nossa boca. E na verdade essa fala, ela está muito atrelada a como o nosso coração está moldado. Você quer ver o que isso é todo cristão, tá, irmãos? Todos nós, em algum momento, falamos isso na caminhada cristã. Nós falamos que estamos cansados do Senhor. Ou nós falamos que estamos, propriamente, na verdade, não é nem cansado do Senhor. Nós falamos que estamos cansados da vida da igreja. É a mesma coisa que rejeitar o Senhor. Que não existe a cooperação coletiva, não tem como eu me envolver com Jesus e não me envolver com a igreja. Isso não existe. Isso é inseparável. Só que na nossa limitação humana, muitas vezes, na verdade, nós estamos cansados, sobrecarregados, e nós precisamos dar uma pausa. Seja ela pequena, média ou longa, nós precisamos dar uma pausa. E, de fato, entender que a obra do Senhor não está entrelaçado se eu vou estar presente ou não.
Se a obra do Senhor, ela não está entrelaçada, se eu vou fazer ou não vou fazer, ele vai levantar alguém para fazer. Deus, ele não fechou monopólio com ninguém. O servir ao corpo, ele precisa estar atrelado à nossa integridade de coração. E essa integridade, irmãos, isso nós vamos ao longo dos anos cavando um poço e cada vez mais mergulhando no Senhor. Você sabe por quê? Nessa trajetória de preparar o nosso coração, o Senhor vai nos permitir a nós lidarmos com tristezas, com frustrações, com decepções, seja na vida comunitária da igreja, seja na nossa vida no seio familiar, seja no trabalho, a todo tempo nós vamos ser submetidos a esses sentimentos. Mas a verdade é que todo esse processo, se nós submetermos o nosso coração a Deus, ele vai trazer para a gente bagagem para suportar os dias que antecedem a volta do Senhor. Que do contrário do que muitos pensam, irmãos, não vai ser essa coisa tranquila que nós estamos aqui. Por isso que o Senhor está preparando um remanescente, que vai aguentar a carga de unção que vai vir. Por isso que o Senhor, ele deixa claro, não tem como colocar um remendo novo numa roupa velha. Você já viu uma roupa, quando ela está bem batida, que se você tenta costurar, você estica ela, ela vai se desfazendo? Muitas vezes o nosso coração tá desse jeito. A gente está, assim, desfragmentando no meio do caminho. Por quê? Porque nós não temos depositado o nosso coração perante ao Senhor. E eu reafirmo, irmãos, uma coisa é eu estar aqui falando isso para vocês. Outra coisa é quando o dia mal bater na minha porta, e ele chega. Ele já chegou, está chegando para alguns e vai voltar a chegar para outros. Irmãos, isso aqui é jornada cristã. Isso, na verdade, não se trata nem somente da jornada cristã. Isso é algo para a vida. Na vida acontece isso. Mas nós estamos aqui descansando no Senhor. Pode estar uma tempestade ao nosso redor. Mas Deus, ele vai estar lá. Nem que ele esteja na polpa do barco, mas ele vai estar com a gente no barco. Ele vai estar nos ensinando a descansar no meio do caos. E eu quero encorajar vocês. Queridos, não se permitam viver num tempo. O mundo, ele tem nos moldado para isso. Ele tem dito que nós podemos fazer tudo. Não podemos. Nós não somos donos de nós mesmos. O exemplo disso é Jeremias 18. Israel tem um dono. A igreja, ela tem um dono. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então, eu não posso fazer o que eu quero fazer. E se eu fizer, o Senhor, ele vai, em algum momento, ele vai me enquadrar. Ele vai te enquadrar. Para que nós possamos retomar o caminho novamente. Irmãos, nós não podemos nos permitir isso. Porque toda vez que o meu coração dita a estrada que eu vou andar, 99% das vezes eu vou estar me distanciando de Deus. Agora, quando eu estou sendo guiado pelo Espírito, aí não. Aí eu vou conseguir contrariar a minha vontade, eu vou conseguir ir além, por quê? Porque eu estou descansando no Senhor. Não normatizem, queridos. Não normatizem viver uma vida de segunda a segunda, onde você não para momentos do seu dia para orar. Onde você não para momentos do seu dia para meditar nas Escrituras. Irmão, não existe falta de tempo. Você vai ter um momento ali que você vai ter uma hora de almoço, você pode separar 15 minutos ali, 10 minutos. Você vai ter um momento que você vai estar na condução vindo do trabalho para casa, esse é um momento ocioso. Você está no transporte ali, você está ocioso. Esse momento é o momento que nós podemos encaixar para buscar o Senhor, para meditar nas Escrituras, ou seja, está muito mais ligado ao nosso coração estar distante do Senhor do que de fato nós termos tempo ou não. Então nós precisamos estar alinhado com essas coisas. Para fechar aqui esse momento da palavra, quando o Senhor ele fala sobre um odre novo, o Senhor ele está me convidando, está te convidando para que nós possamos estar nos moldes dele para esse tempo. Não adianta nós querermos aplicar o que o Senhor fez 10 anos, 15 anos atrás, a gente está com saudosismo. Ah, mas o Senhor fez. Ah, mas o Senhor fez. Tá, queridos, mas a estação mudou.
O que Deus fez há 10, 20, 30 anos lá atrás, ele derramou uma medida de unção e de graça para aquele tempo. Hoje ele tem uma medida de graça e de unção para hoje. Amanhã ele vai ter uma medida de graça e de unção para o dia de amanhã. Então, muitas vezes, nós ficamos carregando saudosismo no nosso coração e isso é como se fosse uma âncora. O que acontece com o navio quando ele libera a âncora? Ele não anda. Ele fica o quê? Estagnado, parado. E muitas vezes, com saudosismo do que o Senhor fez há 20, 30 anos atrás, nós deixamos de avançar. Eu não estou dizendo, irmãos, dos princípios e valores. É eterno isso aí. Santidade, confissão de pecado, andar em pureza, isso aí até o Senhor voltar. Mas eu digo, é dos feitos do Senhor. Ele edificou lá atrás, amém. E ele edifica mesmo a todo tempo. Mas hoje ele tem um povo específico para o hoje e agora. Para edificar o que ele quer agora. E ele, literalmente, ele nos convida para nós estarmos inseridos nisso. Deus poderia resolver tudo, irmãos. Tudo. Com estalar de dedos. Mas ele, mediante a soberania dele, ele escolheu por meio da igreja homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas imperfeitas. Ele decidiu manifestar a glória dele por meio da igreja. É decisão dele, irmãos. Se nós concordamos ou não, tem decisão que está na soberania do Senhor. E não nos compete a nós concordar ou não concordar. Isso não vai alterar o propósito eterno de Deus. Ele escolheu a igreja para ser o representante dele aqui na terra. E nós devemos corresponder à altura. Amém?